E aí, meu povo, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Se você está comigo ao vivo agora ou se você vai ver ele mais tarde. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus te ama. Ai, tá tudo bem com vocês aí? Tem muita gente entrando agora. Fala pra mim como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Dá esse feedback aí pra gente continuar. Opa, boa noite, deixa eu ver quem tá entrando aqui. Lisandra, boa noite, Lisandra. Matheus, fala Teus, tudo bem? Gabriel também tá aí, Pai do Senhor, gente. Ai meu Deus, tá subindo aqui, calma aí. Gabriel, o Remson. Gente, vocês estão felizes? Vocês estão felizes aí? Cara, hoje foi um dia. A imagem tá legal, não? O áudio tá bom. Não, tem que estar bom os dois. Boa noite, Ana Júlia, tudo bem? Boa noite. Oi, Cris, tudo bem? A imagem está um pouco ruim. Mas aparece pelo menos a minha imagem ou tá muito embaçado? Porque senão vou dar uma pausa aqui e eu tento arrumar, gente. Eu não gosto de ver live com os outros como árvores, não. Oi, oi, oi. Não travou não, eu tinha parado. Vê agora. Não, não travou não, gente. Calma aí. Tinha parado. Eu tinha pausado aqui o vídeo. É porque a imagem tá ruim. Como é que vai continuar com a imagem ruim? Vê agora se a imagem tá boa. Travando o vídeo, imagem embaçada. É que nem eu falei, não travou não. É porque eu tinha parado o vídeo. Vê aí. Vê como é que tá agora. Oh, meu Deus. Ajuda nós. O Daniel tá aí também. Daniel tá aí. Ah, meu Deus, tá embaçado ainda. Oh, Jesus. Eu aumentei a internet e a internet me ajuda. Não tá boa não. Gente, não adianta. Opa, calma aí. Melhorou. Tá embaçado. Tá boa. Melhorou. Meu Deus. Pra mim tá bom. Então, dois já falou que tá bom. Três já falou que tá bom. Então é porque já tá melhorando. Devagarzinho vai melhorando. Isso, que bom. Ô, gente, tudo bem com vocês aí? Ai, ai. Agora tá de boa. Beleza, beleza, que bom. E aí, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Ah, eu acho que eu nunca tive tão alegre na minha vida. Falar do livro de Lucas pra mim é mexer no meu coração. Eu descobri uma coisa hoje. Eu não sei se você descobriu isso. Mas eu descobri que antes eu amava só o evangelho de Lucas. Mas hoje eu tenho no meu coração que eu amo todos os evangelhos. Mateus, para mim, Marcos foi um diferencial demais, foi muito bom. Né? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vemos, foi muito bom mesmo. Né? Espero que com você também seja muito bom. Né? E hoje, eu até falei com o Pedro hoje mais cedo. Eu falei, Pedro, eu fiquei o dia inteiro no capítulo 1 de Lucas. Eu fiquei o dia inteiro ali. Eu não sei se você foi assim, mas eu fiquei só meditando sobre Lucas. Como é fantástico esse livro, né? E eu já quero começar falando dele, né? Porque é para isso que nós estamos fazendo essa live, né? É para isso, é para falar a respeito da Bíblia, né? É para nós trocarmos ideias aí, né? Lucas é mais rico em detalhes, exatamente, né? E eu não sei se você sabe, mas Lucas ele é médico, né? Na verdade, ele é médico por profissão. Ele não é judeu, ele é um cara gentil e chegou minha água, obrigado. Ele era um cara gentil e ele foi alcançado pelo Evangelho, né? Ninguém sabe como que foi a conversão dele.
se foi Paulo, se foi Pedro, que apóstolo que foi, mas a gente sabe que ele se converteu, né? E ele não só se converteu, como ele andou com Paulo, né? Nas aflições de Paulo. Paulo mesmo escreve a respeito dele, que todos o abandonaram, somente Lucas ficou, né? E Lucas também, ele tratou de algumas feridas de Paulo. Quando ele era açoitado, Lucas ia lá no cárcere, e ele também, com a ajuda de Paulo, ele escreve Atos. Ele vive Atos também, não só escreve como vive, e ele também relata a respeito de Lucas, com algumas coisas que ele fez, né, que ele correu atrás, e ele foi, e ele detalha aqui muito bem pra gente, né? Então, aperta os cintos aí. Ó, indica o filme, eu vou indicar esse filme que eu vou deixar fixado. Gente, eu tô mandando indicação pra vocês. Vocês precisam ver o que eu tô mandando, gente. Eu já mandei o The Chosen. Eu não sei se alguém já viu a série The Chosen. É uma série fantástica. O filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Cara, é um filme fantástico. É um filme sensacional. Se você quer conhecer mais sobre Paulo, veja esse filme. E eu também quero vir de indicações aqui. Olha só, eu não estou sendo pago para isso não. Eu não estou sendo pago para isso não. Mas são livros que eu li e foram livros que eu indico para vocês, cara, porque esses livros aqui fizeram com que o meu conhecimento fosse ainda mais enriquecido. E é através também da palavra. A primeira coisa que eu indico sempre é a palavra, mas também tem alguns livros que tocam muito no nosso coração, né? E eu quero indicar. Não estou vendendo, estou indicando. Se você quiser, você compra, vai lá na Amazon, sei lá, em algum lugar, na livraria aí, Família Cristã, na Saraiva, e compra esses livros. Primeiro livro, esse aqui é para mulher, mãe, Maria, a maior educadora da história. Retrata sobre a vida de Maria, do Augusto Cury. Não sei se alguém aqui conhece do Augusto Cury. E eu também quero indicar esses dois livros que mexeu demais, demais, mexeu demais, demais comigo. Esse aqui, ó, O Homem Mais Inteligente da História, eu li ele 2 vezes. Esse aqui eu li ele 2 vezes. E O Homem Mais Feliz da História, eu li ele 1 vez. Então, é do Dr. Augusto Cury. E aqui ele traz um relato sobre a vida de Lucas. Ele traz muito sobre a vida de Lucas, sobre a vida de Maria também, né? É um livro que, além dele ser um psicólogo, ele é um doutor, né? Um psicólogo. Ele é um best-seller, né? Que ele traz aqui e ele conta. Ele era um cara ateu, gente. Augusto Cury era ateu e ele conta aqui como ele foi alcançado pelo Senhor, pelas obras do Senhor, através desses livros, tá? Então, o homem mais inteligente da história, o homem mais inteligente da história e também o homem mais feliz da história, tá? É claro que você não vai ler eles de um dia para a noite, mas eu vou até deixar eles aqui, mas é uma indicação minha aí, tá? Para vocês lerem esses livros, são fantásticos. Você vai ver que vai mudar seu pensamento. E ele fala muito a respeito do Sermão do Monte, o homem mais inteligente da história. Fala muito a respeito do Sermão do Monte. E o homem mais feliz da história fala muito das bem-aventuranças, né? Jesus foi o homem que mais sofreu. Olha só que interessante. Jesus, ele foi o homem que mais sofreu, mas ele também foi o homem mais feliz da história. E esse livro, ele vai abrir vários horizontes na sua cabeça, né? E também te lembrando que dá o like aí, você acha que eu não ia esquecer? Você nem deu o like ainda, eu vou esperar aqui. Eu vou esperar os aviões subir, eu só continuo quando os aviões subir. Os aviões não, os coração subir. Quando os coração subir, aí eu continuo. Deixa eu ver se tem alguém comigo aqui na live. Também, ó, vou pegar esse aviãozinho aqui, já vou mandar para algumas pessoas que eu conheço, que estão
sempre presente comigo na live. Então eu quero mandar aí para vocês, tá bom? Aí, subiu os coração, eu continuo agora, tá bom? Então, indicações feitas, se preparem aí. Gente, ontem eu não consegui salvar a live, né? Infelizmente não consegui salvar a live, foi um conteúdo muito rico, né? Por isso que eu falo para vocês ficar até o final. Porque quando vocês ficam até o final, vocês conseguem absorver muita coisa. E você vê, ó, um tanto de coisa. O Luiz entrou na live, ontem foi uma bagunça ontem. Né? O Luiz entrou, trouxe aí uma revelação legal pra gente, né? Aprimorou ainda mais o nosso conhecimento. E isso é muito bom, né? Quem está no controle de tudo é Deus, tá, gente? Então o Evangelho de Lucas foi escrito pelo próprio Lucas, mas quem é o autor o autor desse evangelho é Lucas, mas quem é o personagem principal é Jesus, né? E como a gente sabe, os evangelhos, eles não qual é o nome, gente? Não é sobre a vida de Cristo? Ah, esqueci. Não, esqueci. Esqueci o que é. Mas aqui retrata sobre o próprio Cristo, fala de Jesus. Então, nós temos que aprender com esses homens quem foi Jesus. E Lucas ele dá alguns detalhes que Mateus e Marcos também não dá. Né? E o detalhe interessante já começa logo no capítulo 1, a respeito por que ele está fazendo, por que ele está escrevendo esse livro aqui. Né? Os outros autores não falam por que estão escrevendo, mas Lucas fala por que e para quem ele está escrevendo. Isso, biografia, gente. Ô, Rems, obrigado. Isso aqui não é uma biografia de Cristo, né? Mas é dos atos dele. Tá bom? Boa noite, Rômulo. Tudo bem? Um beijo no seu coração. Né? E aqui a gente já pode ver logo que o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Atos, ele foi escrito para Teófilo, né? Tá lá no versículo 3. Teófilo, quem era Teófilo? Né? A Bíblia não diz, mas provavelmente esse Teófilo aqui, ele era um cara muito reconhecido. Naquela época, não só reconhecido, como também ele tinha uma patente alta. Né? Os judeus e os gentios também costumavam se referir a autoridades como excelentíssimo. Né? E aqui nós podemos ver que Lucas está escrevendo ao excelentíssimo Teófilo. Né? Então, ele está escrevendo essa carta, é uma narração do próprio Lucas, de uma forma coordenada da vida de Cristo, né? Até de seu nascimento, sua morte e a sua ressurreição. Né? E também, logo após isso, os apóstolos são enviados. Né? Então, Lucas está fazendo um detalhamento aqui de toda a vida de Cristo. Então, nós precisamos entender isso para que a gente tenha uma base, um conhecimento de quem é Lucas. Né? Como eu falei, ele era médico, não era qualquer médico, ele era um médico reconhecido da sua época. Ele era um cara 10, é um cara que também largou a sua profissão para viver o evangelho. Né? Tanto que Lucas ele era médico, mas ele usava a medicina para ajudar os da casa, né? os crentes, né? Aqueles que vinham para Cristo. Né? Então era um cara muito inteligente, era um cara detalhista, né? Assim como a Cris falou aí, ele era um cara detalhista, e nós vamos ver alguns detalhes. E o primeiro detalhe que ele traz é a respeito da vida de João Batista. Né? Nós podemos ver que João Batista era filho de Zacarias com Isabel. E Zacarias, ele era sacerdote do Senhor, e ele servia no templo. E, por sorte, teve um dia que, por sorte, Zacarias entrou no templo, e ali ele permaneceu ali no templo. Por quê? Porque o anjo do Senhor, Gabriel, ele desce para falar com Zacarias. E Zacarias já era velho, sua esposa também já era velha. E ali o anjo do Senhor, chamado Gabriel, ele desce para falar com Zacarias que eles iam ter um filho. Né? E o nome desse filho seria João. Né? Como nós conhecemos aí o tal do João Batista.
E a mulher de Zacarias, Isabel, ela era estéril. Ela não podia ter filhos, né? E ali nós vemos que o Senhor, ele desce com o seu anjo para anunciar isso a Zacarias. E Zacarias, muita gente fala que ele não duvidou, mas ele duvidou sim. Tanto que ele duvidou, né? Primeiro ele teve medo. Olha só como que é o ser humano. Zacarias estava dentro do templo, ele estava orando para que a sua mulher gerasse. Porque o anjo desce e fala assim, não tenha medo. Ele ficou com medo e o anjo desce e fala, não tenha medo. E ele fala assim, ó, as suas orações, elas foram ouvidas. E agora o que acontece? A sua esposa, ela dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Versículo 14. Você ficará alegre e feliz. Muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. E ele fala, não beberá vinho, não beberá bebida forte. Olha o detalhe, gente do céu. Olha o detalhe que ele traz a respeito de João Batista. E ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Vocês lembram que uma vez eu falei que a respeito de Jesus, que Jesus falou que não existia profeta maior que João Batista, que é por causa disso aqui, que João Batista ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Por isso ele foi maior do que todos os profetas, que Jesus dá o testemunho a respeito dele. Né? E ele converterá o coração de muitos do Senhor e endireitará o caminho, né? E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha só, Jesus, muita gente ficou nessa dúvida aí a respeito se João Batista era Elias, se não era. Aqui está falando a respeito do espírito de Elias, no poder e no espírito de Elias. Então, existia uma profecia que Elias iria voltar. E aqui está voltando na vida de João Batista. Beleza? Então Zacarias perguntou ao anjo, olha só, ele perguntou ao anjo, como terei certeza disso? O anjo estava falando para ele ali naquela hora. Opa, travou? O anjo estava falando para ele ali, se travou, fala aí, gente. O anjo estava falando para ele ali na hora que a mulher dele teria um filho. E o que acontece? Ele pergunta, mas como é que eu vou ter certeza disso? E ali o anjo, e o anjo fala quem ele é, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Ele não estava brincando com a mensagem de Deus. Ele não estava brincando com aquilo que Deus liberou sobre a vida de Gabriel para ele descer. E fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Era uma boa notícia, mas o que aconteceu? Zacarias, ele teve medo. Você já orou para Deus uma vez e já pediu para Deus algo e Deus liberou sobre a sua vida e você ficou assim, será? Será que vai acontecer mesmo? Né? E aqui está acontecendo com Zacarias. E agora o anjo fala algo para ele. Olha, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Então, por causa da incredulidade do coração de Zacarias, um sacerdote velho, que já conhecia as promessas do Senhor, agora ele está sendo anunciado pelo próprio Deus que teria um filho. E ele pergunta, mas como que vai acontecer isso? Então, por causa da sua incredulidade, ele fica mudo e ele começa a falar através de sinais, né? Tanto que o povo que estava lá fora no templo, eles se admiram, porque Zacarias, ele não sai do templo, ele está no templo. E o povo ali fica admirado porque ele demorou. E quando ele sai, ele não fala, né? Ele só fala por sinais. Então, passado alguns dias, aconteceu que Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. A Bíblia não fala quantos anos eles tinham, mas a Bíblia fala que ele já era de idade, né? Então era algo impossível. Nós sabemos hoje em dia que a mulher, para engravidar, ela tem até um certo período, né? Depois de 40, eu não sei se é 40 ou 50 anos, não sei. Mas eu acredito que após os 40 anos, a gestação ela fica um pouco complicada, tanto para o bebê, tanto para a mulher, né? E aqui a Bíblia diz que ela já era de idade, era idosa,
né? Então era algo impossível. Aquilo também que aconteceu com Sara, né? Sara era estéril e ela também era velha, né? Velha num texto, mas ela já era uma idosa. E ali, mesmo assim, ela gera, né? Então Deus faz novamente um milagre. Eu entendi uma coisa com tudo isso. Deus ama o impossível. Deus ama o impossível, né? Cara, não é possível. Porque o que é possível não sei, eu acho que Deus fala assim, não, tá possível demais, vou mandar o impossível aqui para me agir, né? E Deus ama o impossível. Na minha vida, na vida da Dai, na vida do Josué, era impossível ele estar aqui. Mas hoje ele está, né? Graças ao bom Deus. Então aquilo que era impossível se tornou possível. E aquilo que era impossível aos olhos de Zacarias, aos olhos de Isabel, agora se torna possível. Porque Isabel começa a gerar. E ali ela se alegra muito. E ela fala a respeito da vergonha que ela carregava há tantos anos, né? Porque naquela época, a mulher, quando ela não engravidava, quando ela não gerava filhos, para aquelas mulheres era uma vergonha. Então agora Deus tira o opróbrio daquela mulher. Deus tira a vergonha dela e transforma em alegria. Aquilo que era tristeza foi transformado em alegria. Então nós entramos aqui no versículo 26, que é a respeito do nascimento de Jesus. E depois nós vamos voltar para João Batista. E daqui a pouco nós vamos voltar para Jesus. E aí a gente vai ficar nessa de ir e vir. O livro de Lucas é fantástico, cara. São cada detalhe. Infelizmente não tem como passar tudo aqui. Porque senão ia ser uma live de 5 horas, 6 horas. Eu falei para a Daiane, eu acho que a live hoje vai ser umas 3 horas. Né? Não sei se o povo vai aguentar, mas vai ser aí um pouco extenso, né? E eu te peço um pouco da sua paciência, né? Então, agora Lucas introduz a respeito do nascimento de Cristo e a respeito também daquilo que o próprio anjo Gabriel agora desce. Então, o anjo Gabriel desce de novo, mas agora o endereço, o GPS que ele usa é a casa de Maria. Maria, ela era uma jovem, gente. Ela era ali na fase da adolescência, ela tinha ali em torno de 16 a 18 anos, né? Ali era a juventude daquela mulher, e ela era virgem, Maria era virgem, e ela estava para casar com José, né? Naquela época não existia o noivado, não existia o namoro, naquela época a pessoa ela era somente comprometida, né? Ela era comprometida a casar com alguém, então ela é comprometida a casar com José. Era uma vergonha que não gerava isso, Luiz. E hoje em dia as pessoas acham normal não gerar nada. Olha aí, já começou. Começou, Luiz. O Luiz entrou que eu nem vi. Paz, Pedro, beleza? O meu tá de boa. Olha só. Tanto que Zacarias não achava normal que todos os dias ele orava, né? A gente pode perceber aqui que Zacarias ele entrou no templo, além deles oferecer o sacrifício do povo, ele estava oferecendo sacrifício próprio, né? A intenção do coração dele era gerar, ele queria gerar de todos os jeitos, e ele clamou ao Senhor, e a sua oração foi atendida, né? E aqui, voltando para Maria, ela estava comprometida com José, e ali o anjo do Senhor desce e automaticamente, quando ele desce, ele já dá logo um salve para ela, né? Todo dia eu chego aqui e falo, e aí, meu povo, tudo bem e tal? E o anjo desce e fala para Maria, salve agraciada. Olha só o contexto que o anjo já desce e fala. Por que agraciada? O Senhor está com você. Olha o que ele está dizendo para aquela menina. Salve agraciada. O Senhor está com você. E Maria olhando assim, ela fica... a Bíblia diz que ela meio que ficou ali meio perturbada daquele jeito que aquele homem estava falando com ela, com aquele anjo, né? Tanto que no versículo 29 diz, ela porém ao ouvir essas palavras perturbou-se muito e olha só, ela pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Ela não entendeu, mas o anjo já chegou saudando ela, chamando ela de agraciada.
E ali o anjo fala para ela: olha, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa para que o plano dele se concretizasse na terra. Olha só, gente. Deus escolheu aquela moça, aquela menina, para um plano. Será que Deus pode nos escolher hoje? Será que Deus ele pode mandar o anjo na nossa casa e falar assim: salve, agraciado, salve, agraciada, o Senhor é com você. Hoje tem um plano de Deus na sua vida. Será que Deus pode contar isso com a gente? Será? Eu fiquei me perguntando isso. Falei: Deus, será que o Senhor pode descer hoje na minha casa e pode falar comigo dessa forma? Será que eu estou agradando aos teus olhos? E ele fala: não tenha medo. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe trará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre. Olha só o propósito de Deus. Lembre-se sempre do propósito de Deus. O propósito de Deus, ele sempre vai ser eterno na nossa vida. Sempre. Ah, eu não sei o propósito de Deus na minha vida. Não sabe? É só você apontar para a eternidade. Se está ligado à eternidade, é um propósito de Deus. Porque Deus não faz nada que esteja ligado à eternidade. Porque Ele é Deus de eternidade em eternidade, de gerações em gerações. Deus ele não faz uma promessa somente para ficar na terra. Deus não faz uma promessa somente terrena. Deus faz uma promessa eterna. E aqui ele está falando a respeito de um reino que é um reino eterno. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só, a diferença entre Maria, que é uma jovem, e agora a diferença de Zacarias, que era um velho, um sacerdote que conhecia do Senhor. Então Maria disse ao anjo, no versículo 34, como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum. Perceba algo, Maria não duvidou. Maria só queria saber como é que ia acontecer. Por quê? Porque ela nunca tinha chegado a homem algum, ela era virgem. Então, a gente sabe que para engravidar precisa ter relações e aí sim a mulher ela gera. Né? Então aqui, Maria nunca teve relações com homem algum. E ela não duvidou, mas ela só perguntou como seria. Né? Então o anjo falou para ela, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Então, aqui nós podemos perceber que Maria não teve relações. Maria, o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, envolveu Maria de uma forma que fez com que ela engravidasse. Né? Aqui o Gabriel estava falando como iria acontecer. Né? E olha só, e agora ele dá um detalhe que ninguém sabia, porque Isabel lhe escondeu 5 meses que estava grávida. Isabel não contou para ninguém. E agora o anjo está anunciando. No 6º mês agora o anjo está anunciando para Maria. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida. Apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquele que dizia ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, para Deus nada é impossível, porque ele está dizendo aqui, ó, que uma mulher que, oh Jesus, uma mulher que era estéril, está gerando. Agora uma mulher que é virgem vai começar a gerar. Então aqui a gente pode perceber o quanto que Deus ama, deixa eu fixar esse comentário do Luiz aqui. O quanto que Deus ama o impossível. Deus, ele é Deus do impossível. Maria era desposada. 3 etapas do casamento. Primeiro, a promessa. Segundo, desposamento. Ambos se conhecem, mas depois cada um ir para sua casa.
e o terceiro, o casamento. Né? Então aí as 3 etapas do casamento nos tempos lá antigos. Né? Primeiro era a promessa, como Maria estava prometida. Olha o Luiz querendo invadir minha live. Invade não, mano. Calma aí, relaxa. manda aí um convite aí. Tem dessa não. Né? E agora Maria foi visitada. E ela fala, né? Ela responde ao anjo. Olha o que ela responde ao anjo. Aqui está a sua serva. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Olha só como Maria não duvidou. Maria aceita o desafio. Maria aceita o que o Senhor estava falando para ela. Então, por mais que era impossível, talvez ali naquele momento ela falou, eu aceito. E talvez ela pensando, é impossível, mas ela aceitou. O fato dela ter aceitado, o fato dela estar pelo menos predisposta a aceitar com a sua fé, cara, que resposta. Cara, eu admiro muito Maria. Tem muito crente aí evangélico que, Maria, não sei o que, irmão, eu admiro Maria. Que mulher de fibra. Eu amo mulher de fibra. Eu amo essas mulheres muito doidas aí, corajosas. Eu amo a fé de muitas mulheres. Admiro muitas mulheres. Tem muitas mulheres que eu carrego no meu coração, de força, de admiração. E Maria é uma delas. Cara, olha só o que essa mulher fala. Que seja feito em mim aquilo que você falou. Mas era impossível, cara. Mas ela mesmo assim, ela não duvidou. Você vê a diferença de um... Gente, é um velho sacerdote que conhecia. Para ser sacerdote naquela época, você precisava conhecer. Você precisava saber quem era Deus. Você precisava ter um conhecimento para ser sacerdote. Desde pequeno você era ensinado. E agora, um sacerdote velho que recebe uma promessa do Senhor, ele não acredita. E ele fica mudo. E agora uma jovem, olha só, uma jovem que recebe uma promessa do Senhor, ela fala, eu aceito. Eu aceito. Independente, que se faça em mim, que se cumpra em mim aquilo que você falou. Né? Então nós podemos perceber aqui que Maria aceita o desafio, topa o desafio e vai para frente. Né? Então naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Aqui, gente do céu, isso aqui mexeu demais comigo. Isso aqui mexeu muito comigo. Porque ela entrou na casa de Zacarias. Ela entrou e ela saudou Isabel. Versículo 41 aí, para quem está acompanhando. Quando Isabel, olha só que poder, olha só que cabulosidade. Então, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, olha, meu Deus, bendita é vós entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Meu Deus. Gente, eu tô anestesiado com essa palavra aqui. Quando Maria exclamou, quando Maria saudou Isabel, houve adoração no ventre. Houve adoração no ventre de de Isabel. Era João Batista já adorando e pulando, se alegrando. E ali Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou naquela casa, entrou naquele lugar de uma forma sobrenatural. Entrou na vida de Isabel. Entrou na vida de todos. Avivamento no ventre. Ó, o primeiro avivamento no ventre aí, gente. No ventre, gente. Gente, no ventre, no ventre. Ali, ó. João Batista já começou a adorar a Jesus no ventre. Quão poderoso é Jesus. Quando Jesus chega no lugar, que há adoração, as coisas mudam. Quando Jesus chega no lugar que há adoração, o Espírito Santo ali está.
Porque olha só o que aconteceu com Isabel. Ela só ouviu Maria falar: oi, gente, tudo bem? Naquela hora ali, tudo mudou. Tudo aconteceu. Quando Jesus chegou, Jesus era um feto ainda. Você não está entendendo isso. Eu preciso que você compreenda isso. Jesus era um feto. Jesus ainda nem tinha se manifestado. Jesus não tinha falado uma palavra. Então olha só o que está acontecendo. Jesus deixa a sua glória. Jesus agora se transforma em um feto humano. E agora ele é adorado ali. No ventre ele começa a ser adorado. Então bendita és vós entre as mulheres e bendito o seu fruto. E quão grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha só, cara. Isabel automaticamente reconheceu que Jesus já era o Senhor dela. Da boca de Maria saiu virtude, poder. E João e Isabel sentiu a presença daquele que veio para salvar. Meu Deus. Gente, parece que a gente tá lá. Parece que eu tô lá. Eu fiquei lendo isso aqui. Parecia que eu tava lá, cara. Eu tava vendo essa cena. Eu não sei se aconteceu com você. Mas se aconteceu, fala aí comigo. Responde aí. Eu acho que eu tô muito empolgado. Eu tenho que me acalmar um pouco. Mas, cara, parecia que eu tava vendo Parece que eu tava vendo essa cena, gente. Né? Tanto que eu postei aquela foto. Que foto maravilhosa. Que foto linda. Então, de Maria saiu virtude, poder, e João e Isabel sentiu a presença daquele que veio para salvar. Não só sentiu, né, Remis, como ela reconheceu. Falou que grande honra é para mim receber o Salvador. Olha só, gente. Mas ela era tia de Maria. Gente, que coisa maravilhosa. Pois logo que me chegou aos meus ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu dentro de mim com alegria. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aí, mais gente ficou do jeito que eu tô. É por isso que é lindo ler a Bíblia. É por isso que você tem que ler, cara. É por isso que você tem que aprender. Ninguém vai te ensinar isso aqui. Está me arrepiando a tarde toda. Cara, isso aqui ninguém... Pode um pastor falar, pode muita gente falar a respeito disso aqui, mas quando você lê, quando você se encaixa na história, e quando as coisas começam a fazer sentido, e você entra na cena, é isso que Deus quer de você. É que você entra mesmo, porque isso foi escrito para você. Sabe quem é o Teófilo aqui? Eu vou te falar quem é o Teófilo. Ontem eu falei quem era Barrabás. Barrabás é você. E esse Teófilo aqui, ó, que Lucas está escrevendo, é eu. Esse Teófilo aqui é você. Somos nós esse Teófilo. Somos nós. Isso aqui é pra gente, é pro nosso tempo, é pra agora. É pro hoje. Então, bem-aventurada a que creu, né? Feliz é a que creu. Então, Maria creu. Maria creu no Senhor. E Maria, ela canta um cântico aqui. Né? Olha só, perceba aqui. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Mateus, Mateus, Marcos e João não traz esses detalhes que Lucas está dizendo aqui. Sobre o cântico de Maria. Sobre o cântico de Isabel. Sobre o cântico do profeta. Sobre o cântico da profeta. Não fala. O único que fala aqui é Lucas a respeito desses cânticos, né? E aqui ela canta. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou os seus tronos, os poderosos, e exaltou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Olha que coisa linda, olha que cântico maravilhoso. Olha que cântico, gente. Tem um cântico que eu conheço, que é do Trazendo a Arca também. É do Davi Sasser, na verdade. Que ele canta essa estrofe. A minha alma engrandece ao Senhor, meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. E Maria aqui, ela pôde expressar um pouco daquilo que estava guardado no seu coração. Porque Maria guardava tudo no seu coração. E ela abre, olha só, esse cântico aqui, ele só foi escrito porque Maria falou para Lucas. Foi a própria Maria que falou isso aqui para Lucas. Então, Maria agora abre seu coração para Lucas. E ela fala, meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele fez algo sobrenatural. Assim que Maria entrou, conheci um hino que aprendi na infância, que é o Cântico de Maria. Quando o impossível acontece, há cântico. Ana cantou, Isabel cantou e Maria cantou 3 cânticos. 2 cânticos de estéticos e um cântico de virgem. Tu vai ter que explicar o que é estético aí, macho. Né? Então agora nós podemos entrar aqui no nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, né? O que aconteceu? Os vizinhos ouviram que o Senhor tinha ousado. Olha só, a vizinhança de Isabel ouviram que o Senhor tinha feito uma grande coisa sobre a vida dela. Né? E eles se alegraram. Olha só, você já se alegrou com a vitória de alguém? Gente, depois que eu virei pai, é engraçado isso, mas eu vou falar aqui. Estéreo. 2 cantos de estéreo e um canto de virgem. Valeu, mano. Depois que eu virei pai, parece até engraçado. Mas eu quero que todo mundo tenha filho. Depois que eu virei pai, eu fico olhando pro casal assim. A Nath mesmo, o Matheus, eu pego muito no pé deles. Falo, que hora que vocês vão ter filho, gente? Vocês têm que ter filho. Vocês têm que ter filho. Né? E nós temos que se alegrar com a vitória. Eu tô muito alegre também com a vitória do Henrique, da Ellen. Eu sei que vai até o final, vai dar certo. Né? E eu me alegro muito com tudo que está acontecendo. E o Deus que é o Deus do impossível está agindo também nos nossos tempos. Ele agiu na minha casa. Ele agiu aqui dentro. Eu não vou mostrar aqui minha casa não, porque está um pouco bagunçado. Mas eu vou mostrar só um pouquinho aqui. Ó como é que tá ali. Ali foi a cama. Aqui foi a cama que Daiane ficou 9 meses. 9 meses deitada. 9 meses de repouso. 9 meses porque ela não podia fazer esforço. Né? E muita gente nem sabe disso. Mas ela ficou 9 meses porque ela não podia fazer esforço, porque qualquer esforço faria com que ela perdesse o bebê, pela perda do primeiro. Né? Então, aqui onde eu tô fazendo essa live, aqui foi aonde aconteceu um milagre do Senhor. Aonde eu estou falando com vocês aqui é onde aconteceu o milagre. E o milagre, ele acontece todos os dias. Sabe? Cada dia a gente vivia um milagre. Cada dia. Cada dia. E eu ver Isabel aqui me tocou muito. Sabe? Saber que a vizinhança dela ficou muito feliz. Sabe? Eu fiquei feliz por ela ter ficado grávida, né? Porque ela era estéril. Eu fiquei muito feliz, sabe? Eu estou muito exaltado. Deixa eu me acalmar. Sabe? Nós precisamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão, sabe? Nós precisamos ter esse coração alegre, de saber que os nossos irmãos, eles estão felizes, sabe? Saber que os nossos irmãos estão bem, saber que o milagre está acontecendo, saber que Deus, ele é poderoso, Deus, ele é um Deus de milagres. E eu estou falando aqui de um processo que foi 9 meses, não foi 9 dias, não foi 9 horas. Né? Eu estou falando de um processo que, se a Daiane tivesse deitada, e vamos supor, isso aqui caiu no chão, ela tinha que ficar
esperando até 6 horas da tarde eu chegar para pegar, porque ela não podia agachar. Eu estou falando disso, eu estou falando de milagre. Eu não estou falando de algo que é misticismo. Eu estou falando de um milagre que aconteceu na minha casa. Vocês estão vendo aqui. Né? E isso aconteceu também na vida de Isabel, um milagre na vida de Maria, um milagre. E milagres acontecem todos os dias. E nós temos que agradecer ao Deus por esse milagre. Né? E aconteceu que Maria, Isabel, ela concedeu. Lavava meus pés todos os dias, verdade. Isabel concedeu, né? E no 8º dia eles foram circuncidar, né? Porque naquela época era uma lei, né? Circuncidar o filho primogênito, aquele que abre a madre. Eles tinham que ir no templo, eles tinham que circuncidar ele, que fazia a circuncidação, ela fazia parte do processo da aliança. E ali eles tinham que ir para o templo, e ali eles sacrificavam também. Havia ali a circuncidação e havia ali também o sacrifício. Né? E com 8 dias eles levam João até o templo e Zacarias ainda continua mudo. Né? Zacarias ainda continua mudo. E aí eles perguntaram, eles não, né? Afirmaram, né? Disseram assim, no versículo 59. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Então queria colocar o nome de João de Zacarias. Aí, o que aconteceu? Isabel falou, não, de modo algum, de maneira nenhuma. Esse menino vai ser chamado João. Né? Aí o povo sempre gosta de dar pitaco, né? No nome dos filhos dos outros. Moço, quando eu falei que era Josué, o nome do meu filho, porque eu queria Bezalel, né? A Dani não queria Bezalel, não. Mas eu queria Bezalel. Aí a Dani, não, esse nome não, tal. Quando eu falei Bezalel, moço, o povo dá um pulo lá no alto. É doido, é que nome feio, nome estranho, não sei o que, vai ficar chamando o menino de Bezalel. E aí, quando a gente falou Josué, muitos se alegraram, mas muitos também deram pitaco. Ah, Josué do quê? Aí sempre vem daquele negócio. Josué do quê? Josué Almeida. Ah, não pode ser Almeida, que o nome do pai tem que ser por último. Não pode. O povo sempre gosta de dar pitaco na vida dos outros. Ninguém nunca gosta de cuidar da sua vida. Sempre gosta de cuidar da vida dos outros. E aí, esse povo tava querendo cuidar da vida de Isabel. Né? Porque a mulher gerou e a mulher. Eles não queriam deixar nem a mulher dar o nome do filho dela. E aí ela falou, não, vai ser Zacarias não, vai ser João. E ali o pai, Zacarias, pega ali algo para escrever. E imediatamente, quando ele está escrevendo, ele fala assim, o nome dele é João. E a Bíblia diz que imediatamente a boca dele e a língua dele soltou. E ali, a partir de agora, ele começou a falar, né? Então, começou a falar louvando a Deus. Ele deu louvores a Deus. Se cumprindo aquilo que o anjo tinha falado para ele. Que ele não iria falar enquanto não se cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Então a incredulidade, ela tem esse poder de muitas vezes deixar a gente até mudo. Muitas vezes deixa a gente com a língua presa. A gente não consegue falar. Né? E foi o que aconteceu com a vida de Zacarias. Enquanto não se cumpriu, ele ficou mudo pela incredulidade dele. Então, que nós não venhamos ser como Zacarias, nós venhamos ser como Maria. Né? E a mão do Senhor estava com ele, né? E aqui nós podemos ver o cântico de Zacarias, né? Zacarias, ele descreve aqui o cântico: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena a poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, né? E aqui ele continua falando eu não vou ler tudo para não ficar tão extenso, né? Mas ele dá graças ao Senhor, graças a Deus nas alturas, né? E ali no 79 ele continua, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aqui fala no 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Está falando de João Batista, né, da forma que ele cresceu. Cresceu no deserto, né, cresceu longe do povo.
não sabem das promessas nem do processo e querem se intrometer na hora da bênção. É desse jeito, mano. Tem muita gente que não passa processo, tem muita gente que não passa etapa, tem muita gente que não ora para ter milagre, tem muita gente que não faz nada. Aí quando uma pessoa ela é abençoada, né? Ela é agraciada pelo Senhor, ela quer ir lá e dar o palpite. Ela quer ir lá e falar alguma coisa. Não, não deixa não, gente. Não deixa o povo tomar conta da sua vida, não. Né? Deixa as promessas do Senhor se cumprir na sua vida, conforme Ele falou. Perceba que as promessas aconteceu conforme a palavra do Senhor. Não foi conforme a palavra de quem estava de fora. Tá? E aqui nós finalizamos o capítulo 1, recheado de detalhes interessantíssimos, né? E nós entramos aqui no nascimento de Jesus Cristo, né? E nós podemos perceber aqui que naqueles dias do nascimento, antes do nascimento de Jesus, aquele povo foi convocado para o alistamento militar, né? Que César Augusto ele convoca toda a população, todo o império para se alistar, né? E ali José, como era jovem ainda, ele foi também se alistar, né? E todos iam se alistar, e José também foi. Saiu da Galiléia para a cidade de Nazaré e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Perceba algo também aqui, ó. São vários detalhes, eu falei para você. São vários detalhes, que Jesus só é da descendência de Davi por causa de José. Não é por causa de Maria. Maria não era descendente de Davi, não era da descendência dele. José sim, José era descendente. Então olha só como Deus é perfeito. Olha só como Deus ele é perfeito, porque Deus dá um plano para José e Maria, e ele não precisa só de Maria para concretizar o plano. Ele precisa de José também, por causa da descendência de José. Então, Jesus só é filho de Davi por causa de José. Olha só que loucura. Mal sabem dos sapatos apertados que casa um calça para estar firme no processo. Tem muita gente que... Corrija aí, mulher, corrija aí. Né? Então, assim, José é da descendência de Davi, que Jesus também é da descendência de Davi por conta de José. Então, o plano de Deus, olha só o que eu falo. Eu sempre estou falando, a gente sempre tem que defender família. E uma coisa que você tem sempre que defender é a família. Porque o plano de Deus não foi só para Maria. Maria não teve o plano, não foi concretizado o plano sozinha. Né? O plano de Deus foi para Maria e José. Foi para os dois, não foi somente para ela. Porque Deus precisava, entre aspas, porque Deus não precisa do ser humano, mas ele precisava agir na vida de Maria e de José, para que o seu filho descesse. Né? Então, ele foi a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Perceba agora que ele não está mais, ele não está mais jurado, ele também não desposou Maria, né? Em alguns evangelhos vai dizer que eles não tiveram relação, mas aqui, a partir de agora, Maria é sua esposa. Maria não estava somente convocada a ser esposa dele, tá? Então, aconteceu que, estando eles naquele tempo de ela ter a criança, dar à luz, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. Gente, aqui eu começo a ver, já começo a ver a humildade de Deus só dele ter aceitado, né, descer dos altos céus. Aí já é humilde, a humildade de Cristo. Mas olha só, perceba a humildade de Cristo ainda mais. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, versículo 7 do capítulo 2 de Lucas. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, não havia lugar para Jesus em lugar nenhum. Porque eles saíram batendo
pedindo para ser hospedado em algum lugar. E olha só esse detalhe: não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria. Gente, olha só isso. Agora o rei dos reis, senhor dos senhores, ele desce à terra, em vez do povo entender a grande salvação que estava na terra, ele não tinha nem lugar. Ele não tinha nem lugar para se hospedar. Aonde, gente? Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, chegou ali e falou: tem lugar aí para pelo menos a gente entrar? Não, não tem lugar. Ia para outro canto, tem lugar? Não, não tem, não há vagas. Foi para outro lugar? Não, não há vagas. Ah, onde é que tem lugar agora? Numa manjedoura. E olha só, Jesus ele é enrolado num pano, num pano. O rei dos reis agora, olha só a humildade de Cristo. Olha só a humildade daquela família. Porque se fosse hoje em dia com muitos aí, se Deus falasse o plano dele, ó, vou te entregar o meu filho. Rapaz, ia ter gente aí que ia querer ter regalia pro resto da vida. Não, tô carregando o filho de Deus, moço. Eu vou ficar em qualquer lugar? Eu vou ficar em qualquer casa? Em qualquer. Não, manjedoura pra mim, nada. Eu quero é palácio. Eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Pensamento meu de algumas pessoas. Mas olha a humildade dessa família. Né? Que numa manjedoura. Então, depois que ela deu a luz, um anjo do Senhor desce. E ali ele vai de encontro a alguns pastores que estavam ali perto. Né? E o anjo do Senhor, quando ele desce, houve grande tremor na terra. E os pastores que estavam ali perto, eles ficaram com medo. Né? No versículo 10, o anjo do Senhor, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para trazer uma boa notícia, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor Jesus. O Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo, olha só. Olha só o que apareceu com o anjo, gente. Uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo o quê? Hosana. Olha o que ele estava dizendo. Hosana. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Olha só que poderoso isso. Olha só que tenebroso isso também. Porque os da terra não reconheceram, não vieram nem para ver Cristo, nem sabiam que Ele estava ali. Mas Deus enviou uma comitiva, uma multidão de anjos para louvar, para exaltar a Jesus, que tinha acabado de nascer. Diz que o céu abriu assim, ó. Vum, aquela multidão de anjos, aquela multidão de gente, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz entre os homens da terra. A salvação estava ali, a salvação estava presente, a salvação a qual os homens não viram, mas o próprio Deus é Deus, né? Ele falou: o quê? Se os homens não reconhecem, vou enviar só uma comitiva, só uns anjinhos, só uma multidão de anjinhos. Deus estava anunciando a vinda daquele que era o Salvador, né? E quando os anjos se afastaram deles, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram depressa, na mesma hora eles partiram, foram depressa. E ali eles encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Olha só outro detalhe. Olha só outro detalhe, a qual eu acabei de falar para vocês. No versículo 19. Escreve aí, gente. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Olha só o que Maria guardava. Deus já estava anunciando a vida do Salvador, cantando a Hosana.
quando nasceu e cantaram Hosana uma semana antes de crucificar. Olha o detalhe aí que o Luiz está trazendo. Cantaram uma semana quando ele nasceu e cantaram uma semana antes dele ser crucificado. E agora o detalhe é o quê? Que os céus proclamaram Hosana. E agora antes da sua morte é a terra que está clamando Hosana nas alturas. Céus e terras se encontrarão um dia. Olha só, gente, o leque está abrindo. Olha só, um dia céus e terra se encontrarão. E todos nós juntos, todos, cantaremos Hosana. Todos nós juntos cantaremos Santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Né? E Maria, ela guardava todas essas coisas no seu coração. E aqui ela está expressando o seu coração para Lucas. Está falando para Lucas, porque nenhum outro evangelho traz esse detalhe que Lucas está trazendo, né? Para Teófilo, que é você. E os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Olha só, não é só ouvir, mas eles viram também, né? Como eles tinham anunciado. E aí nós vamos perceber aqui, nós vamos ver a circuncisão de Cristo, né? E ao se completarem 8 dias, estamos aí no versículo 21, ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome teria sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Então lembra lá que a gente falou antes, bem no começo, quando o anjo Gabriel desce e anuncia até o próprio nome de Jesus, como ele anunciou também o de João, né? Então, nós podemos perceber aqui que se cumpriu novamente a palavra do Senhor. Céus e terra. Eu, Gabi, pastor, pastora, Juninho, Jéssica, Henrique, Ellen, Miriam, Sofia, Isaac, Bia, Estela, estamos assistindo. Meu Deus! Tá todo mundo assistindo aí? Um beijo pra vocês então, mãe. Um beijo pra vocês. Fiquem aí até o final. Né? Tamo junto nessa. Dá o like aí, gente. Dá o like aí. Dá o like, compartilha também dessa live. Né? E ali nós podemos ver a circuncisão de Cristo. 8 dias depois do seu nascimento, Jesus vai até o templo. E ali ele é circuncidado. Né? E ali deram um nome para ele de Jesus. E ali no versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme que está escrito na lei. Todo primogênito, foi o que eu falei para vocês, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer o sacrifício, segundo o que estava escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, né? Aqui nós podemos perceber que eu até escrevi aqui, essa passagem está lá em Levítico 12, no 3 e 14, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Levítico 12, no verso 3 e 4. Fala a respeito da circuncidação do primogênito. Por que eles tinham que circuncidar 8 dias depois? E também qual sacrifício eles teriam que fazer, né? E aqui nós podemos ver que Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu a lei novamente. É aquilo que nós falamos sempre. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, né? No seu 8º dia acontece que ele cumpriu novamente, tá? A referência está aí embaixo daquilo que nós acabamos de ler. E podemos ver aqui também o cântico de Simeão. Simeão é um homem justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E olha só, depois de 400 anos de silêncio de Deus, 400 anos de silêncio, Deus ele resolve mandar uma comitiva, não só de anjos, como o anjo Gabriel, mas também o seu próprio espírito, para falar com Simeão, né? Porque Simeão também ele já era um homem de idade. E ele era um homem justo, piedoso. E ali, Simeão, ele foi avisado pelo Espírito Santo que antes mesmo dele morrer, ele veria a salvação de Israel.
né? Então, Simeão estava esperando, pela revelação do Espírito Santo, que revelou a ele, ele estava esperando ele ver a salvação de Israel, né? A qual no versículo 26 diz aí, ó, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha só como que a Bíblia chama Cristo, o Cristo do Senhor. Então, o Cristo de Deus, movido pelo Espírito. Ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha só, mais um cântico aqui. Podemos perceber os cânticos que estão sendo ministrados aqui, né? E ele fala, Simeão com o seu cântico fala, agora, Senhor, pode me despedir em paz. Ele estava dizendo o quê? Agora eu posso dormir em paz, porque eu vi a salvação. Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha só, agora Simeão está profetizando aqui sobre a vida dos gentios, porque existiria sim salvação para os gentios e para Israel também. E o pai do menino, José e Maria, ficaram admirados a respeito dele, né? E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, olha só, o que ele disse para Maria. Olha só o que Simeão disse para Maria. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E olha o que ele diz para Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Você entendeu isso aqui? Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Você entendeu isso aqui? Se entendeu, diz aí. O que ele está querendo dizer aqui? Uma espada atravessaria a sua alma. Que mãe, fala para mim, que mãe, em sua sã consciência, né, eu vou falar sã consciência porque nós sabemos que existem algumas depressões, né, principalmente pós-parto, mãe que rejeita filho, e algumas coisas são do corpo humano. Agora, que mãe, em sua sã consciência, ela quer ver o seu filho sendo morto? Ela quer ver o seu filho sendo espancado? Ela quer ver o seu filho ser crucificado? Que mãe, em sua sã consciência, quer isso? Nenhuma mãe. Mas aqui o profeta Simeão está falando para Maria, olha, uma espada atravessará a sua alma. Depois de viver a promessa dele, ele também olhou para os necessitados. Não só olhou, como profetizou e desejou a salvação ao próximo. Verdade. Verdade, Rems. Então, nós podemos perceber que quando que essa espada atravessou a alma de Maria? Quando, aí a Lisandra respondeu, quando Jesus foi crucificado. Ali atravessou uma espada na alma dela. Cadê as mães de plantão aí? Cadê as mamães de plantão? Aí agora a pergunta é, o quanto que Maria sofreu ao ver Jesus naquele madeiro? O quanto que Maria ali como mãe sofreu? Né? Uma mãe vendo o seu filho ali ser crucificado, o seu filho ser maltratado. A lança transpassou o filho. A lança que transpassou o filho, transpassou a mãe. Olha aí. Meu Deus do céu. Olha a Rami. Oi, Rami. Quanto tempo? Tudo bem? As mamães de plantão aí. Agora responde para mim aí. Quem dessas mães de plantão aí daria seus filhos
para morrer por alguém? Fala aí. Você daria seu filho? Então a mesma lança, olha o Luiz trazendo aí, a mesma lança que transpassou o filho, transpassou a mãe. Isso é forte demais, gente. A mesma lança que transpassou o filho, transpassou a mãe. Meu Deus. Vamos voar. E agora, profetiza Ana. A Bíblia introduz. A Daiane, eu não daria não. A Cris, eu também não. Quem daria, né, gente? Mas aqui, Maria foi profetizada, né? A promessa de Deus. Olha só, entenda algo. Entenda algo aqui, dos céus. Deus, ele nunca vai te prometer algo que ele não possa ter novamente logo mais na frente. Se Deus te deu um... Vamos colocar as coisas... Eu não gosto de colocar muitas coisas terrenas, não. Mas vamos colocar para ficar mais didático. Vamos supor, se Deus te deu um carro, e esse carro, você não consegue devolver esse carro para Deus, é porque tem alguma coisa errada. Talvez essa promessa não foi de Deus. Eu morreria no lugar dele. Ó, a Betiane falando, eu não daria. É forte. A Rami falando, não tenho coragem. Quem tem, né, gente? Então as promessas de Deus, ela é eterna. E tudo volta para Ele. Olha só, se nós percebermos aqui, a promessa foi para Maria. Mas o final da promessa voltou para Deus. Né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Essa Ana aí me deixou maravilhado. Que conduta de adoração. Exatamente, mano. Olha só, que mulher também abençoada. As mulheres de plantão aí, gente. Eu sei que tem mais mulher na live do que homem. Mas olha o tanto de mulher pra vocês se espelhar aí, ó. Isabel, Maria, Ana. Mó galera aí pra vocês se espelhar, hein. Olha essa profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Ela era bem idosa, olha só, bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos depois que tinha se casado. Agora, era viúva de 84 anos. Meu Deus, 84 anos. Olha só, gente do céu, olha o detalhe disso. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha só, que mulher adoradora. Aqui nós podemos perceber uma mulher adoradora, que há 84 anos ela vivia no templo adorando Deus, de manhã, de noite, com jejuns e orações. Essa Ana é top, a Ana é top. A não ser que fosse igual foi feito com Abraão. Aí seria fácil, né, Betiane? E oferecer, aí Deus fala, não, calma, não faz isso não. Mas aqui Maria teve que ir até o fim, né? E depois nós podemos perceber aqui, depois da adoração de Ana, né? Ana que parecia aquela avó que, quando o neném nasce, aqui em casa foi desse jeito, né? Aqui em casa, quando Josué nasceu, todo mundo saiu espalhando. Olha aqui, ó, o rostinho do Josué, olha a fotinha do Josué. E é isso que Ana estava fazendo. Ana, agora, ela estava falando a respeito do menino. O menino que não era dela, presta atenção nisso. O menino que não era dela, mas ela ficou feliz pela salvação que estava em Israel. Ela ficou feliz pela salvação ter chegado no povo, né? Porque todos esperavam a redenção de Jerusalém. E a redenção estava ali na frente deles. Então agora eles voltam para Nazaré. Depois de terem cumprido conforme a lei, eles voltam para Nazaré, para a sua cidade. O menino crescia e fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Perceba algo. Um detalhe também interessante a respeito. Tem muita gente que pensa assim, a criança só dá trabalho. Boa noite, Célia, tudo bem?
Não, criança só dá trabalho. Não, investir na criança para quê? Nós já vemos que isso é mito. Isso aí é uma mentira. E olha só, João Batista e Jesus, Lucas está dizendo que eles cresciam em sabedoria. Eles cresciam e se fortaleciam na força do Espírito Santo. Olha só que tremendo isso. Então, nós podemos sim fazer com que os nossos filhos, desde pequeno, desde criança, eles cresçam e eles se fortaleçam no Espírito. Nós podemos, e é o nosso dever como pai, como tio, como família, educar as nossas crianças para que a cada dia eles cresçam em graça, eles cresçam em sabedoria, eles cresçam, eles se encham de conhecimento, de sabedoria. O Josué mesmo, ele tem a biblinha dele todo dia eu leio para ele. Todo dia. Ah, mas ele não entende. Quem disse que ele não entende? Agora eu digo para você, eu com toda certeza digo para você, rapaz, se João Batista reconheceu Jesus no ventre, ele já entendeu que o Salvador estava ali, é claro que ele vai entender, moço. É claro que Josué entende. Tanto que ele fala comigo, ele conversa. Eu pergunto para ele, ele responde. Ele entende sim. E você pode me chamar de doido, você pode chamar do que você quiser. Não importa, eu não estou interessado nisso. Eu quero saber como é que o meu filho vai crescer. Eu preciso que ele cresça em graça, em sabedoria. E olha só o detalhe que o Remy está trazendo também, ó. E não cresceram em berço de ouro não, hein, gente? Olha aí. Um cresceu no deserto. O outro cresceu indo para lá e para cá, em Nazaré. Né? Eles não cresceram em berço de ouro. Muito bom. Né? Mas mesmo assim, olha só, por mais que eles não cresceram em berço de ouro, eles cresceram na graça, no conhecimento. Eles cresceram naquilo que realmente vale. Aquilo que tem valor. Porque tudo aquilo que tem preço vai. Mas aquilo que tem valor fica. Né? E aqui eles cresciam. E eles se enchiam do Espírito Santo. João mesmo cresceu e fortaleceu no deserto. A Daiane falando, é verdade, ele entende e responde. Josué entende, gente. Josué entende e responde. Fala que nem... Né? Então, a gente, para concluir, para a gente já ir para o fim, né, gente, tá tranquilo aí, tá muito rápido. Vocês estão conseguindo entender? Então, se uma criança no ventre entende, uma criança do peito vai entender. Olha o detalhe. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, suscita fortaleza. Tem até uma música, né? Que diz a respeito disso. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, suscita. Sabe o que é suscita? Gera, cria fortaleza. Então é lógico que uma criança pequena, ela entende. Uma criança no ventre entende. Uma criança no ventre entende quando o pai tá ali perto falando. Por que os médicos, né? Quando a gente ia nos pré-natais, o médico sempre falava, ô paizinho, conversa com o menino no ventre, para ele ouvir sua voz, para ele te conhecer. Para que quando ele nascer, ele não olhar para você e ficar falando assim, quem é esse cara? Né? Então, assim, até os médicos da Terra, eles estão falando que no ventre a criança entende. E a gente espiritualiza tudo. Né? Tira esse lado espiritual aí, gente, e vamos entender aquilo que a palavra está dizendo. No ventre, as crianças também entendem quem é Deus. As crianças entendem também sobre a adoração. Tanto que João Batista, no ventre, ele adorou. Eles entendem desde o ventre. O que você passar, ele vai entender. Tá todo mundo entendendo porque as respostas são as melhores. Que bom, gente. Muito bom. Né? Isso é bom. E se vocês tiverem mais perguntas, ó, a gente já está finalizando a live. Tem uma caixinha de pergunta bem aqui. Ó, eu acho que meu dedo está certinho aqui. Uma interrogação assim, dentro do balãozinho. Então, se você tiver alguma pergunta aí, você pode mandar para a gente, tá? Jesus crescia e Jesus foi para o templo, né? No versículo 41, para a gente finalizar.
E todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Olha só, a festa da Páscoa. Novamente, perdão, gente, novamente dizendo a respeito da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos. Perceba que aqui não traz detalhes da infância de Jesus, né? Só traz detalhes que ele crescia a cada dia em graça e sabedoria. Né? E aqui apresenta Jesus com 12 anos. E logo mais na frente vai apresentar Jesus com 30 anos. Né? Não fala, como não é uma biografia, que o Hermes me ajudou aí falando, como não é uma biografia, aqui não retrata a vida de Jesus, ano por ano, mês por mês. Né? Aqui está falando de um modo geral da vida de Cristo. E quando ele tinha 12 anos, eles partiram de viagem para Jerusalém. Né? Então, terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém. Jesus ficou lá em Jerusalém. Sem que os pais dele soubessem. Gente, como que o pai não vai perceber a ausência de um filho? Me explica isso. Pensando, porém, os pais que eles estavam entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Olha só, depois deles andar um dia inteiro, aí eles vão perceber, cara, cadê Jesus? E aí eles vão procurar entre os parentes, né? Porque quando ele subiu para Jerusalém, ia aquela comitiva, ia aquela galera toda, ia todo mundo, parava tudo e todo mundo subia para Jerusalém para adorar. Né? E na volta também voltava todo mundo junto, né? Porque primeiro que o caminho era um caminho perigoso. Né? Nós vamos ver aí, logo mais na frente, o caminho de Jerusalém. E ali iam todo mundo junto por causa dos assaltos, por causa de tudo. Né? Então, assim, os pais de Jesus não perceberam a sua ausência. Então, depois de um dia caminhando, aí eles começam a procurar Jesus e viram que Jesus não estava. E agora eles têm que voltar. Mais um dia de caminhada só para chegar em Jerusalém, né? Então, e como não encontravam, voltaram a Jerusalém à sua procura. Gente, marca aí na sua Bíblia, no versículo 46. Marque aí. 3 dias depois. E porque ele realmente não era o pai. Como, Luiz? Eu não entendi sua pergunta. E porque ele realmente não era o pai? Eu não entendi. Escreve aí de uma forma que eu entenda. Gente, eu sou muito lerdo para algumas coisas. Então você tem que ser bem mastigado assim para me entender. No versículo 46, marque aí na sua Bíblia, 3 dias depois. E eu até falei com o Luiz. Falei, Luiz, tem muito mistério nesse negócio de 3 dias. Né? Que 3 dias Lázaro morreu e no terceiro dia ressuscitou. Jesus também ressuscitou no terceiro dia. E eu quero que a Daiane aí, que está me ouvindo, ela escreva a respeito da ressurreição dos 3 dias. Por que era 3 dias que Jesus ressuscitou? Ontem ela ficou com vergonha na live e ela não escreveu. Então escreve aí, meu bem. 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Olha só o que Jesus estava fazendo no meio dos doutores. Ele estava assentado, ele estava entendendo, ele estava aprendendo, ele estava ouvindo e ele estava perguntando. Ele estava fazendo pergunta a respeito da lei. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fizeste isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então ele respondeu, por que me procuravam? Gente, menino de 12 anos. Por que me procuravam? Não sabia eu que eu tinha de estar na casa de meu pai. Não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhe disse. E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. Olha só. Os pais de Jesus eram submissos a Jesus. Um menino de 12 anos. E olha o detalhe de novo aqui, ó. Olha o detalhe. E a mãe dele. A mãe de quem? De Jesus. Guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens.
Não era só diante de Deus, era diante de Deus e dos homens, a ponto de seus pais serem submissos a ele. Olha que poderoso isso. Os pais de Jesus eram submissos a ele, porque eles entenderam o chamado do filho. Gente, nós precisamos entender que filho de pastor não é pastor, gente. Já me fizeram essa pergunta milhares de vezes. Já me fizeram essa pergunta. Júnior, Josué é pastor? Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de pastor, não é pastor. Né? Então aqui, o chamado de Jesus, ele foi completamente entendido pela vida dos pais. Então nós, como pais aqui, que nós estamos vendo a live, e nós como filhos também, precisamos entender o nosso propósito como filho e precisamos entender o propósito dos nossos filhos também na terra. Lembrando que os nossos filhos são herança do Senhor, são herança de Deus. Deixa eu ver os comentários. É porque ele realmente não era o pai, por isso não percebeu a falta do filho. Tá falando de José, né, mano? Há pessoas que andam mais tempo sem Jesus e não percebem. Meu Deus, olha a pancada aí. Borjana é a Keila, né? É Keila. Ele já estava iniciando aquilo que o pai enviou para fazer. É isso mesmo, mano. E tanto que ele estava fazendo perguntas. Agora Jesus estava fazendo perguntas. E logo mais no seu ministério, aqueles que foram perguntados um dia, agora estava perguntando a eles. A Dani falou aqui, ó. Os judeus só acreditavam que a pessoa estava morta ao terceiro dia. Se caso Jesus ressuscitasse no primeiro ou no segundo dia, eles iriam alegar que ele não havia morrido. Né? Então, existia essa cultura dos judeus, que eles só acreditavam na morte da pessoa a partir do terceiro dia. Né? Porque eles acreditavam que, até acreditavam na ressurreição, mas acreditavam que era no primeiro e no segundo dia, que era impossível no terceiro dia alguém ressuscitar. E agora Jesus quebra todo mundo aí, né? Falando a respeito do terceiro dia. Né? Então nós podemos perceber que o Senhor crescia em graça, e ele crescia em sabedoria, estatura, e Jesus estava crescendo. E aqui nós finalizamos o nosso primeiro dia de Lucas, do livro de Lucas. Né? E eu espero que tenha esclarecido aí. Gente, eu não vou falar do horário, eu não sei nem quantas horas são, deixa eu ver quantas horas. Aí, eita, já foi 1h30 de live. Gente, eu não vou falar nada sobre horário, né? Eu sei que ficou bastante extenso aqui, mas eu queria pelo menos 3 horas. 3 horas. Para falar um pouco de Lucas, né? Mas eu também sei que tem muitas pessoas que têm compromisso, né? Eu sei que tem muita gente que está cansada. Eu não vou enfadar mais, eu não vou estender, porque não é o caso, não é isso que a gente quer. Né? Mas eu espero que você tenha entendido, compreendido um pouco a respeito de Lucas, a respeito desses 2 capítulos. Gente, 2 capítulos. Gente, 2 capítulos. São 2 capítulos. Sabe? Nós estamos somente no primeiro e no segundo capítulo de Lucas. Ele traz vários detalhes top, vários detalhes surpreendentes, que eu tenho certeza que vai surpreender ainda mais a sua vida. Então você que não está lá no Telegram, você que ainda quer entrar nesse propósito, gente, eu não estou fazendo, não consegui entrar em Mateus e Marcos, posso entrar em Lucas? Pode, não tem problema nenhum. Eu vou te passar o cronograma de Mateus e de Marcos, né? No próximo evangelho, quando a gente entrar em João. Eu posso entrar no propósito? Pode, gente, pode entrar. Mas eu vou te passar o cronograma de Mateus, Marcos e Lucas. E as lives estarão aqui salvas, né, para quem quiser tirar alguma dúvida. Eu não vou ficar voltando, tá, gente? Não tem como eu ficar voltando. Porque olha só, cada dia é um pão diário que a gente tá comendo um pão aqui de cada dia. Então, esse pão aqui é para hoje. Amanhã já tem outro pão. E depois da manhã já é outro pão. E assim sucessivamente, tá? Eu agradeço vocês aí por ter ficado, pela paciência. Top, muito bom, muito top. Tamo junto, massa.
O evangelho é isso, gente, é compartilhamento, é compartilhar uns aos outros. Gente, eu quero lembrar vocês novamente a respeito dos livros, tá? Desse livro aqui que eu estou indicando, O Homem Mais Inteligente da História, fala a respeito de Jesus. E também O Homem Mais Feliz da História. Esse aqui é do Dr. Augusto Cury. Vai te curar da depressão, vai te curar de muita coisa, da ansiedade. Fala muito sobre ansiedade, né? Isso aqui vai ser muito bom para você. E para quem é mulher, quem aí está gerando, quem já gerou, quem vai gerar, tá aqui, ó, Maria, a maior educadora da história. Aqui ele fala um pouco a respeito da história de Maria, como ela educou Jesus. Olha só, esses detalhes que eu falei para você anotar de Maria, que guardava tudo no seu coração, esses detalhes eu vou usar lá na frente. A gente está construindo algo, viu? Eu quero que vocês percebam isso, tá? A gente está construindo algo. Aqui a gente eu não estou fazendo essa live só para fazer. Existe uma construção aqui que a gente está construindo, né? Uma linha de raciocínio e uma linha de pensamento, para que até mesmo o conteúdo ele fixe melhor na sua cabeça, na minha cabeça. Eu mesmo estou aprendendo demais. Tá? Obrigado aí por vocês. Tamo junto, Remson, Gabriel. Um beijo no seu coração. Ana Júlia, obrigado, Ana Júlia. Tá aí desde o começo, né? Tem muita gente desde o começo. Gabriel também. Betiane. Paz, manda foto no grupo do Zap. Você fala qual foto? Qual foto de Maria? De Maria com Isabel? Keila? Né? E o Josué tá aí, bem? Josué dormiu. Mas não esquece, gente, de dar um beijo à sua mãe, de dar um beijo ao seu pai. Que o Senhor te abençoe. Que você guarde, igual Maria fez. Tá. Vou mandar as fotos dos livros, tá? Vou mandar a foto dos livros lá para vocês verem. Tá? Não esquece de Maria, do que Maria fez. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Então guarda essas palavras. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Guarda tudo no seu coração. Porque o salmista Davi mesmo fala, a tua palavra, ela eu guardei, ela eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Obrigado. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tamo junto.